ver, só um minuto. Deixa eu só arrumar aqui no Insta que não entrou. Sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa, né? De desenvolvimento humano e comportamental. Hoje eu quero conversar com você sobre qual é o principal erro que talvez você esteja cometendo. Se você não sabe vender, não consegue, na verdade, não consegue vender. São dois erros, mas um é consequência do outro. Vamos lá. Qual é o principal erro e aí o outro é consequência desse? O principal erro que eu vejo que a maioria dos profissionais de desenvolvimento cometem, e por isso não conseguem vender, é que não têm definido o seu nicho e o seu cliente ideal, certo? Quem diz que você tem duas vertentes aí no mercado, né? Uma que fala isso, e isso é real, e outra que fala que não, você não tem que ter nicho definido, certo? Vamos lá, se você não tem nicho definido, você não consegue definir quem é o seu cliente ideal. E eu sinto te dizer que você não vai vender, certo? Então vamos lá, deixa eu te explicar melhor isso. Hoje eu quero aprofundar neste tema, certo? Na definição, na importância da definição de qual é o nicho que você quer trabalhar e quem é o seu cliente ideal, a gente também chama de persona. Porque, consequentemente, se você não tem isso, você não consegue ter, você comete o próximo erro, que é não conseguir ter serviços que atendam às dores do seu cliente, certo? Esses são os dois principais erros para quem não vende. É a falta de definição de nicho e cliente ideal e, consequentemente, não consegue ter nem serviços de entrada e nem serviços de continuidade para vender para o seu cliente. E vamos entender por que é que isso acontece, o que eu quero dizer quando eu digo definição de nicho, né? E definição do seu cliente ideal. É o seguinte, para você vender, venda é um processo, né? Nós já temos conversado aqui sobre isso. Venda é um processo, aonde você precisa ter estratégias de atração, conversão e retenção, certo? Para você ter estratégias de atração, a primeira coisa, né, que você precisa entender é para quem você quer vender. Porque se você não sabe para quem você quer vender, você não consegue, isso é definição de nicho e de cliente ideal, certo? Se você não sabe para quem você quer vender, você não vai conseguir conhecer este cliente. E, consequentemente, você não consegue se comunicar com ele, você não consegue se conectar com ele. Porque aí, o que vai acontecer? É o que acontece com a maioria dos profissionais que não vendem. Ficam vendendo a metodologia, o processo. E nós sabemos que metodologia, processo, ferramentas não vendem, certo? Eu sempre digo isso para vocês, o cliente não acorda de manhã pensando, eu quero fazer mapeamento comportamental, eu quero me conhecer, eu quero fazer coaching. Não, o cliente acorda de manhã ou não dorme à noite porque ele tem um problema. E ele vai comprar de quem resolve este problema dele. Só que vamos lá, como é que você entende as dores do seu cliente se você não define quem é o seu cliente? Quem é que você quer atender? Porque é só a partir desta definição que você vai conseguir entender, estudar o seu cliente. Porque se você não conhecer as dores e os desejos do seu cliente, você não consegue se comunicar com ele. E aí não tem estratégia que dê certo. Não tem estratégia que dê certo. Por quê? Porque você vai estar falando com todo mundo. Ou você vai estar falando de metodologia, ou você vai estar falando para todo mundo. E quem fala para todo mundo não fala para ninguém, certo? Quem se comunica, quer se comunicar e vender para todo mundo ao mesmo tempo,
não vende para ninguém. Por quê? Porque o seu cliente não vai se conectar com você, porque você não vai estar falando dele. O que é que conecta? O que que faz uma pessoa se interessar pelo que você está falando? É se ela entende, percebe que você está falando dela. Só que para você falar dela, você tem que entender quais são as suas dores, quais são os seus desejos, quais são as suas ansiedades, os seus anseios, para que aí sim, a partir daí, aí quando você conhece o seu cliente, agora você pode estruturar uma comunicação efetiva, uma comunicação que fale com a dor do seu cliente, com a necessidade do seu cliente. Quando você conhece o seu cliente, você também consegue estruturar a sua esteira de serviços. O que eu quero dizer com isso? No momento que você conhece a dor do seu cliente, você consegue estruturar serviços que solucionem esta dor. Porque, como eu disse, o cliente, ele não vai comprar sua metodologia. Ele vai comprar a solução para o problema dele. Se você entrar, vamos fazer um teste, e depois você pode fazer no seu, certo? Só tomar uma aguinha. Você pode fazer um teste nas suas redes sociais. A maioria dos profissionais de desenvolvimento, quando você entra nas redes sociais dele, você literalmente não identifica quem é o público, com quem ele está falando, com quem, para quem ele quer vender. Porque a cada pouco ele fala de uma coisa. E isso confunde o seu cliente. Isto não conecta o seu cliente. Ou ele se conecta num momento e desconecta em outro momento. E se tem uma questão que vai fazer o seu negócio alavancar é a sua consistência, certo? Só que a sua consistência passa por você ter definido quem é que você quer atender. E talvez agora você me diga assim, mas Liana, eu estou iniciando, eu não sei ainda quem que eu quero atender. Se você está nessa situação neste momento, o que que você precisa fazer? A minha grande sugestão é que você levante 3 possibilidades, certo? De 3 tipos de público que você quer atender. E aí você faça o teste, né? Se esse público ele realmente é um público que vai atender ao seu negócio, às suas metas. Que teste é esse? Esse cliente ele precisa passar por 4 requisitos, por uma peneira, vamos pensar o seguinte, certo? Então vamos lá, se você ainda não tem um cliente definido, a minha sugestão é que você faça isso. Pense quais seriam os clientes que você gostaria de atender. Qual o nicho? Começa pelo nicho, certo? Ah, eu quero atender empresas. Ah, eu quero trabalhar na área de relacionamentos. Ah, eu quero trabalhar na área de transição de carreiras. Primeiro, estabeleça, pense. Quais são os nichos que você se identifica que você gostaria de atender, certo? Depois disso, pense o seguinte: esse nicho ele tem que passar por uma peneira, por 4 peneiras, certo? A primeira delas é, você precisa pensar, este cliente que eu gostaria de atender, certo? Que eu estou pensando, que eu tenho afinidade, que eu me motive em atender e eu acho que eu posso ajudar. Primeira coisa que você tem que responder, este cliente, ele, ele, ele tem um problema, ele já sabe que ele tem um problema, porque tem nichos que a pessoa ainda nem sabe que tem um problema. E às vezes, dentro do seu nicho, vai ter pessoas que sabem que tem um problema e vai ter outras pessoas que ainda não têm a consciência que ela tem um problema, certo? Então, a primeira questão que você precisa responder é essa.
Esta pessoa, este cliente que eu estou pensando em atender, ele tem consciência já, ele sabe que ele tem um problema? Porque quanto mais ele tiver esta consciência, mais fácil é de você vender, certo? A gente diz que isso é o momento de compra do cliente. Quanto menor o nível de consciência dele em relação ao problema dele, menores são as chances de você vender. Por isso, esta é a primeira peneira, ok? Este cliente que você está pensando em atender, ele reconhece que ele tem um problema? Segundo, este cliente que você pensa em atender, ele já percebe, já tem consequências em função deste problema? Porque quanto maior as consequências, maior a prontidão para querer resolver, certo? Porque se o seu cliente tem um problema, mas ele ainda não tem consequências, a motivação de compra é menor. Aqui é a questão da urgência. Quanto mais urgente, maior a disposição de compra, certo? Então, primeira pergunta é: esse cliente que você está pensando, ele sabe que tem um problema? Segundo, ele já vê as consequências desse problema, porque quanto mais consequências ele tiver, maior será a prontidão dele para querer resolver. E aí vem a terceira peneira, que é essa. Ele quer de verdade resolver? E a quarta, que você não pode deixar de pensar. Este cliente, ele tem condições de pagar por essa solução. Porque às vezes você tem um cliente que sim, só tirar de que tem aqui que está me incomodando. Às vezes você tem um cliente que eles têm um problema, ele já tem consequências desse problema, ele quer resolver, mas ele não é um público pagante. Ele não tem condições de pagar. E aí ele não é o seu cliente ideal, se você quer ter um negócio lucrativo e sustentável. Combinado? Mas vamos lá. Ok, pensou nisso, passou por essas 4 peneiras. Não, Liana, esse cliente sim, não, ele tem um problema, muitos deles já reconhecem esse problema, já tem consequências, querem resolver, tem dinheiro para pagar. Ok. Então agora vem o quinto ponto, que é você precisa conseguir se conectar com ele. E sabe como é que você se conecta com ele? Conhecendo ele profundamente, nas suas dores, nos seus desejos, nos seus anseios. Quanto mais você entender o seu cliente, o momento do seu cliente, mais você vai conseguir se conectar. E este é o principal erro, a grande maioria dos profissionais, muitos até já têm definido quem eles querem atender, mas não conhecem ou isso é muito vago. Ontem aqui na live foi legal, né? Porque uma participante trouxe exatamente isso. Ela disse assim, não me lembro se foi ontem, acho que foi ontem. Eu perguntei qual é o seu público e ela disse mulheres. Mulheres nem é nicho e nem é público, certo? Foi o que eu disse ontem. Nós temos mulheres com problemas de relacionamento, nós temos mulheres com problema na carreira, nós temos mulheres que não conseguem, o seu grande problema é não consigo conciliar vida familiar com vida profissional. Tem mulheres que a dor dela é eu não consigo ascender profissionalmente. Tem outras mulheres que eu parei de trabalhar para cuidar dos meus filhos e agora eu quero voltar. E a dor é eu não sei como é que eu volto. Vocês percebem? São várias dores, são diferentes dores. E aqui tem outra questão interessante. O seu cliente pode ter mais de uma dor, certo? O seu cliente pode ter mais de uma dor, mas você vai precisar olhar e entender quais são as dores
que o seu serviço resolve, que os trabalhos que você tem resolvem. Que quanto mais essa conexão tiver clara entre o problema e a solução, que é você, mais fácil é o seu cliente se conectar com você. Se você não entende o seu cliente, que é uma outra questão, né, que é uma queixa, né, uma dor de muitos profissionais de desenvolvimento, é o seguinte: eu não sei o que postar nas minhas mídias sociais. Eu não sei o tipo de conteúdo que eu tenho que fazer. E muitos daí fazem o que eu brinco que é o samba louco, né? A cada pouco tá falando de um negócio. Não tem consistência, certo? E quem não tem consistência não vende. Porque vender, como eu disse, é um processo, é uma construção. O seu posicionamento é uma construção. E quanto mais você pula de um lado para outro, menos consistente você fica, menos profundo você fica e menos você se conecta com o seu cliente ideal. Por isso é tão importante esta clareza de quem é que você quer atender e conhecer profundamente quem é esse cliente, quais são as dores dele, quais são os desejos, né? O que faz ele perder o sono, o que esse cliente pensa, o que ele sente, o que de verdade ele pagaria muito para resolver, o que esse cliente já fez e não deu certo. Se você não tem esta clareza, é muito difícil vender. E é muito difícil vender porque você não consegue nem fazer as suas estratégias de vendas. O que eu vejo muito também, e tudo, a base é esta, certo? Que é isso. Se você não tem clareza de quem é seu cliente, você não consegue ter o produto certo de entrada, você não consegue ter os processos, os serviços de continuidade, certo? Porque a grande ideia é que você possa ter um serviço de entrada. E o que é um serviço de entrada, né? É aquele serviço que você entrega num curto espaço de tempo, resolve um ponto específico do seu cliente, gera consciência e leva ele para o segundo passo, para a segunda compra com você, certo? E por isso que eu digo tanto aqui, falo tanto, que o mapeamento comportamental, né, é um dos principais produtos de entrada, independente do nicho que você esteja, do nicho que você escolha trabalhar. Por quê? Porque ele trabalha num ponto que é o problema da grande maioria das pessoas, falta de autoconhecimento. Só que entenda que você não vai vender autoconhecimento. A gente não vende autoconhecimento. Você vende a solução para um problema do seu cliente. E por isso que volta lá na questão de conhecer quais são os problemas do seu cliente. Só que na grande maioria das vezes, o processo de solução passa pelo autoconhecimento. E aí o mapeamento ele é perfeito, porque ele atende muitos públicos, certo? Muitos nichos, muitos tipos de clientes, certo? Em qualquer etapa, né? E ele é um serviço que você entrega num curto espaço de tempo com um grande resultado. Deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Ontem nós fizemos, eu fiz semana passada, o workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. E ontem eu fiz com o grupo que estava participando do workshop. Eu disponibilizei, na verdade, 2 assessments, que dos 6 que nós utilizamos no mapeamento comportamental. Eu disponibilizei 2 assessments para quem estava no grupo, quem estava participando do workshop. Eu disponibilizei o assessment de âncoras de carreira e eu disponibilizei o assessment de forças pessoais. E ontem à noite eu fiz uma devolutiva para o grupo, uma devolutiva online, ao vivo, certo?
sobre o assessment de âncoras de carreira, com o foco em destravar a carreira dos participantes, para que eles pudessem entender aonde estavam os seus principais obstáculos relacionados aos seus motivadores de carreira, certo? Por que eu fiz este workshop? Porque eu sei que este é uma das principais dores do meu público, dos meus clientes, é não estarem alavancando a sua carreira. E por que a devolutiva foi fantástica? Estou dizendo que foi fantástica não por uma avaliação minha, mas por uma avaliação dos participantes que estavam participando da devolutiva. Porque eu falei e eu utilizei um assessment, certo? Que é uma das grandes dores da maioria dos profissionais, que é: estou travado na minha carreira, não consigo vender, não consigo ter um modelo de negócio que me mantenha, né? Que seja lucrativo e sustentável. Só que eu só consigo fazer este tipo de trabalho porque eu entendo claramente quais são as dores do meu cliente. E ontem, com certeza, se no final eu quisesse vender o mapeamento, bastava eu dizer: bom, e agora o próximo passo, né, é você poder conhecer as suas forças pessoais, você poder conhecer o seu perfil comportamental, para em cima disso montar o modelo de negócio ideal para você. Eu não fiz isso, porque esse não era o objetivo. Mas vocês percebem que quando você não conhece o seu cliente, você não consegue ter as estratégias para se conectar com ele e, consequentemente, vender. Você não consegue ter uma matriz de conteúdo. Vamos lá, quem de vocês tem uma matriz de conteúdo para suas mídias sociais que não fica fazendo conteúdo por fazer? Lembra, no início eu disse: vendas é processo. E a sua estratégia de atração tem que estar completamente ligada à sua estratégia de conversão, que tem que estar ligada com a sua estratégia de retenção. E se você não entende quem é o seu cliente, você não consegue fazer esse alinhamento. Simples assim. É simples assim, é realmente muito simples, né? No sentido de que não existe estratégia que dê conta, né? Sabem aquele ditado, sabe, aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Que perguntam: aonde você quer ir? Não sei, né? Qualquer lugar. Bom, então qualquer caminho serve. Só que na área de vendas, as suas vendas vão ser muito maior quanto mais você conseguir se conectar com o seu cliente. E você se conecta com o seu cliente pelas dores e desejos dele. É exatamente por isso, né, que nesta turma da formação de Master Analista Comportamental, porque este é um grande serviço de entrada, certo? Que atende a praticamente todos os públicos. Que eu resolvi pela primeira vez, talvez seja a única, porque não é o foco, né? Mas neste momento eu resolvi fazer. Nós vamos ter uma mentoria de 4 encontros, ao vivo, online, que eu estou chamando a mentoria de foco e ação, que é exatamente para os participantes poderem estabelecer, definir o seu nicho e aprofundar no conhecimento do seu cliente. Porque eu ouso dizer que 90% das vezes dos profissionais que não conseguem vender de verdade, é porque não conhece o seu cliente, não sabe de verdade quais são as dores, quer falar com todo mundo. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém.
Quem resolve o problema de todo mundo não resolve o problema de ninguém, porque não é especialista em nada. Mas, Liane, eu estou começando, eu estou na dúvida entre dois clientes. Liana, eu não sei se eu quero atender empresas ou se eu quero trabalhar com transição de carreira. Vamos lá. Esses são dois nichos que estão muito próximos. Com esses dois públicos você consegue conversar. Só que você precisa entender, e por isso precisa conhecer o seu cliente, você precisa entender que as dores de quem está na transição é diferente das dores de uma empresa, por mais que o público seja muito parecido, certo? Mas as dores são diferentes. As dores são diferentes. E você precisa, você vai ser muito mais efetivo, vai vender muito mais, quanto mais você conhecer a dor do seu cliente, o desejo do seu cliente. A compra, ela se dá muito mais pela dor do que pelo desejo. E aqui você precisa entender isso. Quando eu falo de dor, é o seguinte: quanto mais urgente for a dor do seu cliente, maior é a possibilidade dele comprar, certo? Quando eu falo em dor, a dor ela sempre está presente, certo? Seja porque eu realmente já estou com um problema e não estou sabendo resolver, ou porque eu tenho um desejo e eu me deparo com algumas dificuldades para atingir este meu objetivo, esse meu sonho. Este é a dor, esta é a dor. Eu não sei ainda como chegar lá. Eu não sei ainda como é que eu faço. Eu não me sinto ainda competente. Esta é a dor. Faz sentido para vocês ficar claro a importância deste entendimento? Eu desafio vocês. Se vocês conhecem profissionais que vendem muito, certo? Que estão crescendo, que estão posicionados, eu tenho certeza que este profissional sabe quem é o cliente dele, sabe quais são as dores desse cliente, sabe quais são os desejos desse cliente e, consequentemente, tem produtos extremamente assertivos, tem serviços extremamente assertivos que atendem essas necessidades. Me respondam a isso, faz sentido para vocês ou não isso que eu estou dizendo? E você já tem o seu nicho definido? Você conhece a sua persona, o seu cliente ideal? Ou você ainda está naquela de que tem. Isso é interessante, né? Tem muitos profissionais que dizem assim: ai, Liana, eu não vou nichar, porque se eu nichar, eu vou perder um monte de cliente. Tem uma questão aqui que você precisa entender, deixa eu só tomar uma aguinha. Eu gosto sempre de fazer essa comparação. Quando você está com uma dor, você não sabe direito, ou mal-estar, que você não sabe direito o que é, certo? Você busca o quê? Um clínico geral, não é? Você vai buscar um clínico geral que você não sabe o que você tem. Você busca um clínico geral. Ok. Para um clínico geral, vamos lá, você vai pagar aí, vou chutar aqui, certo? Você até paga R$ 300 por uma consulta para um clínico geral. Aí ele te pede uma bateria de exames e ele diz assim para você, olha, você está com tal problema e é isso que está causando, né, esse mal-estar, enfim. Quanto mais sério for isto, mais você vai agora querer buscar um especialista. Me conta, se ele diz que você tem um problema sério, você continua com o médico generalista ou agora você vai buscar aquele médico que é especialista naquilo, que conhece profundamente o seu problema? E para esse você vai pagar R$ 700, eu não tenho a mínima dúvida. E vai pagar R$ 700, R$ 1.000 por uma consulta,
quanto maior for o seu problema e quanto mais aquele médico for um especialista. É assim ou não é? Então, quando você não define nicho, não define o seu cliente, o que acontece? Primeiro, é muito mais difícil você vender, certo? Porque você fica um generalista. Ok, às vezes ser um generalista no começo pode ser uma escolha, certo? Como médico, né? Muitas vezes, eu que sou psicóloga, né? Eu, na verdade, quando eu terminei a minha faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com empresas, certo? Mas vamos lá. Tem muitos psicólogos que finalizam a formação, a psicologia, né, a faculdade, e não tem clareza de qual nicho quer atender, de qual tipo de público quer atender. E quando a gente sai da faculdade, a gente pode atender tudo, certo? Você sai uma generalista. Mas vamos lá. Quem é generalista sabe muita coisa, sabe sobre muitas coisas, pouco. Por quê? Porque você não tem como ser boa em tudo. Você não tem como ser um expert, certo? Em casais. Se você trabalha com casais, você trabalha com empresas, você trabalha com transição de carreira, você trabalha com emagrecimento, você não vai ser bom em nada. É simples assim. Você tecnicamente não vai ser bom em nada, por quê? Porque não é possível. Você pode ser o mais inteligente que você for, certo? Tem tanta coisa para a gente estudar que você não vai conseguir ser bom em tudo. Você vai ser um generalista, certo? E essa pode até ser uma escolha sua, só que você precisa entender que isso traz limitações para o seu faturamento, porque você não se torna um especialista. E na área de desenvolvimento, como em todas as outras áreas, é fundamental você ser um especialista. Porque quando você é um especialista, você conhece daquele público tudo e não meia boca de muitos, que é o que acontece com quem atende todo mundo, quem não define nicho, quem quer literalmente, né? Tem um ditado que diz, né? Eu atiro para todos os lados e acerto alguma coisa. É verdade, você acerta alguma coisa. Quando você é especialista, sim, você abre mão de alguns nichos, né, de alguns potenciais clientes, mas você se torna um especialista. E quando as pessoas quiserem alguém naquela sua área de você, que eles vão lembrar. E para você, eles vão pagar muito bem. Essa é a grande diferença do valor que a gente paga num médico generalista ou num médico especialista. É assim ou não é? Quanto mais especialista o médico é, maior é o valor dele. Por quê? Porque são poucas as pessoas que são tão boas quanto ele. E se eu tenho um problema sério, eu vou pagar para aquele que eu tenho certeza que sabe. Na área de desenvolvimento não é diferente. O seu valor ele aumenta também. E o seu valor de entrega e financeiro, certo? Ele aumenta conforme você define o seu nicho, define quem você quer atender e aprofunda. Aí é a hora do aprofundamento. O que nos torna especialista é o aprofundamento no conhecimento do nosso cliente, no conhecimento das suas dores, das suas necessidades, o que ele pensa, o que ele sente. Né? Um grande especialista, né, num determinado nicho, ele sabe até o que as pessoas falam. Isso é tão verdade. Eu faz 25 anos, pessoal. 25 anos que o meu foco são empresas, certo? Que eu desenvolvo líderes e equipes, que eu trabalho com cultura de liderança,
que eu trabalho com mudança cultural dentro das empresas. Faz 25 anos que eu me aprofundo neste tema e eu sempre tenho coisas diferentes para estudar. Hoje, os nossos alunos, os meus alunos, né, muitas vezes eles dizem assim: Nossa, Liana, eu fui atender e o cliente disse exatamente aquilo que tu disse. Por que que eu sei dizer o que que o cliente vai dizer? Porque eu conheço ele profundamente. Eu literalmente conheço os líderes nos seus mais variados momentos profissionais. Os perfis, como é que eles pensam, como é que eles agem. Consequentemente, os meus processos com eles são muito mais efetivos, muito mais rápidos. Eu vendo muito tranquilamente. Por quê? Porque eu sei o que ele pensa, eu sei o que ele sente. Ah, e por que que eu sei? Eu sei porque eu tenho um foco extremamente definido. E eu, neste braço do meu negócio, né? Eu só estudo isso. Só. Só é modo de dizer, faz 25 anos que eu estudo isso. Isso faz com que o meu valor hora vá lá para cima. Porque quando uma empresa senta comigo e senta com um generalista, em 5 minutos de conversa, ela sabe qual é a diferença. E ela paga por isso. Então, é isso você precisa entender. Ah, bom, há 25 anos atrás, quando eu comecei, eu tinha a expertise que eu tenho hoje? Claro que não, mas isso é uma construção. E quanto mais você fica perdido, atirando para todos os lados, mais você vai demorar para ter as vendas, se tornar um especialista, ter uma esteira de serviço consistente. Por exemplo, hoje eu entro numa empresa, certo? Hoje eu entro numa empresa e eu atendo qualquer demanda que esta empresa possa ter em termos de desenvolvimento comportamental de líderes e equipes. Vocês percebem como é nichado? Por exemplo, se eu entro numa empresa e lá pelas tantas a empresa diz assim, Liana, agora nós queremos fazer planejamento estratégico. Você nos ajuda? Eu digo para eles, eu ajudo a vocês encontrarem alguém que seja especialista nisso. Porque planejamento estratégico não está dentro de desenvolvimento comportamental de líderes e equipes. Impacta. E o meu grande trabalho vai ser ajudar esta empresa a desenvolver a que esses líderes e essas equipes se engajem e coloquem este planejamento estratégico em prática. Mas eu não vou fazer o planejamento estratégico da empresa. Por quê? Porque não é a minha especialidade. Esta não é a minha especialidade, certo? Conheço, sei, mas não é neste lugar que eu entro. Quando a gente fala de nicho, é isso. Quanto mais claro estiver para você, quem você atende. Então, por exemplo, quando uma empresa diz, Liana, vamos estruturar nosso planejamento estratégico. Eu já sei dizer para ela tudo que precisa ser feito com os líderes e equipes para que este planejamento funcione. Mas percebem, eu não vou fazer planejamento estratégico, porque não é essa a minha especialidade. E você se coloca muito em risco quando você quer atender todo mundo. Quando você não define o seu público, quem é que você quer atender. Porque as pessoas têm necessidades, demandas diferentes. Ok? Faz sentido? Me digam aí se faz sentido isso que eu estou falando para vocês ou não. Me respondam aí, por gentileza, enquanto tomo uma aguinha. Faz sentido ou não faz? Quando eu tenho um nicho definido, quando eu entendo as dores do meu cliente, os desejos do meu cliente, eu consigo me conectar com ele, eu consigo fazer estratégias de atração efetivas, certo?
porque eu sei da dor dele, é disso que eu vou estar falando. Eu sei fazer a estratégia de conversão. O que eu preciso fazer na sequência para que ele compre, para que reverta. Eu sei falar do problema dele. Eu sei fazer ele ampliar a consciência dele em relação ao problema dele. Mas eu sei por quê. Eu sei porque eu conheço este cliente, porque eu estudei esse cliente e eu estudo este cliente. É por isso que eu sei. Lá atrás, deixa eu contar isso para vocês antes da gente finalizar. Lá atrás, eu sempre trabalhei com empresas, certo? Eu fiz a faculdade de psicologia, mas eu nunca me identifiquei com clínica, certo? Eu sempre me identifiquei com a área empresarial. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar dentro de empresas, né? Eu fui trabalhar dentro de empresas. Chegou um momento que eu decidi que eu queria ter o meu negócio, certo? E eu saí das empresas, né? Saí da CLT e montei meu negócio para atender empresas, certo? Só que, claro, eu trabalhei muitos anos dentro de RH, com a área de desenvolvimento, recrutamento, seleção, cultura, né? Quem trabalha em RH sabe, né, que a gente tem um conhecimento do todo. Quando eu montei a minha consultoria, né, eu fazia todos esses trabalhos. Eu dava assessoria para RH, eu trabalhava com desenvolvimento de equipes, como eu trabalhei sempre muito na área, quando eu era CLT, em empresas de serviço, né? Eu me especializei muito em serviços também. Então, eu dava treinamentos na área de atendimento, eu dava treinamentos para lideranças, eu dava treinamento para equipes. Eu trabalhava, né? Eu implantei, né, na época, na empresa que eu atuava, eu implantei o sistema de qualidade. Então, eu trabalhava com a implementação da cultura de qualidade. Eu nunca gostei do processo de qualidade, né? Mas da cultura, sim, né? Que é você trabalhar a cultura da qualidade. Quando eu saí e montei minha empresa, eu, no meu portfólio, eu fazia tudo isso. E naquele momento, isso foi excelente, foi isso que me fez ir entrando nas empresas, certo? Só que quando eu trabalhava, né, em todas estas áreas, eu não me especializava em nenhuma também, né? Porque, veja, eu implantava políticas de RH, eu ajudava a estruturar RH, eu trabalhava com atendimento, trabalhava com liderança, eu trabalhava com desenvolvimento de equipes, né? Eu fazia muitas coisas dentro da empresa. Chegou um momento, isso no começo foi excelente, mas veja, eu já tinha um nicho definido. Eu trabalhava com empresas, certo? Era com empresas. Só que o tempo foi passando e este meu posicionamento me ajudou e foi fantástico. Se eu voltasse atrás, eu faria igual, certo? Eu entrava nas empresas por várias portas, porque eu trabalhava com atendimento, eu trabalhava com liderança, eu trabalhava com qualidade, quer dizer, eu tinha várias portas de entrada. Só que chegou um momento que começou a acontecer. Eu não conseguia subir o meu valor hora. E eu não conseguia subir o meu valor hora muito também porque eu não me sentia uma especialista, porque eu fazia muitas coisas dentro da área de recursos humanos, dentro da área de desenvolvimento. E chegou um momento que, de verdade, eu queria alavancar o meu negócio. E eu entendi que para eu alavancar o meu negócio dentro do nicho de empresas, eu precisaria abrir mão de alguns serviços e focar num nicho específico. E foi o momento que eu decidi que eu abriria a mão de todos os outros serviços e eu focaria em desenvolvimento comportamental de líderes e equipes. Eu não ia mais trabalhar com atendimento, eu não ia mais trabalhar com estruturação de recursos humanos, eu não ia mais trabalhar com cultura de qualidade. E talvez você me pergunte, foi fácil, Liana? Claro que não. Eu, naquele momento, né, eu tinha uma sócia naquela situação. Eu tive que abrir mão de clientes, certo? Nós tínhamos clientes que a gente fazia todo o trabalho de atendimento, de cultura de atendimento.
mas eu não queria mais. Eu tinha entendido que se eu quisesse realmente virar uma grande especialista, né, fazer grandes projetos e elevar muito o patamar do meu valor, hora, né, do meu valor financeiro mesmo, eu tinha que focar. E foi o momento que eu decidi que eu trabalharia a partir daquele momento, né, com líderes e equipes em desenvolvimento comportamental. Eu abri mão naquele momento de faturamento, de clientes, mas eu sabia que isso era fundamental para lá na frente, dali um pouco, eu dar um salto. E foi exatamente o que aconteceu. Vejam, desde que eu me formei, há 25 anos eu trabalho com empresas. E chegou um momento que dentro das empresas eu precisei focar. Eu precisei dizer, não trabalho com nada mais do que desenvolvimento comportamental de líderes e equipes. Isso fez eu ir para outro patamar em termos de conhecimento também, porque aí eu foquei. Eu aprofundei. Isso é entender do cliente. Hoje, de verdade, eu entendo muito de líderes e de equipes. Eu entendo a visão do empresário. Eu realmente sei o que o empresário sente, o que ele pensa, o que ele deseja. Eu sei as dores das empresas. E é por isso que eu vendo e vendo muito bem. Eu sei, eu tenho produtos de entrada que realmente conectam e vendem. Não é a troco de nada que hoje os meus projetos dentro de empresas eles duram em torno de 2 anos, certo? E eu brinco que eu não fico mais porque o meu perfil não me permite, porque quando entra na manutenção, eu quero outro desafio, eu não quero mais, hoje eu não sou boa na manutenção. Aí eu vou para outras, eu sempre estou em várias empresas ao mesmo tempo. Então é isso que você tem que pensar. No seu nicho, você tem que, por exemplo, mapeamento, você tem que trabalhar com empresas? Não, tem um campo vastíssimo. O que eu estou dizendo aqui para você é, primeiro, tenha um grande serviço de entrada. E de verdade, eu te sugiro o mapeamento comportamental. De todos os nossos alunos, de todos os nossos clientes, os que alavancam mais rapidamente é quem tem na sua esteira mapeamento comportamental, certo? Porque ele atende vários nichos. É um serviço perfeito de entrada, porque ele é entregue num curto espaço de tempo, com um belo valor, e você vende a continuidade. Né? Então, você alavanca muito rapidamente. Você precisa, então, e aí eu sugiro, tenha sim mapeamento comportamental na sua esteira. Defina o seu público e aprofunde. A Ariana quer dizer que eu vou ter que morrer com esse público? Não. Mas defina, entenda, aprofunde no conhecimento, porque aí sim você vai vender. Você vai vender, você vai ter uma esteira consistente, né? Eu, de verdade, os meus clientes, eles, para a grande maioria, não sou eu que faço a segunda venda. São eles que pedem. Porque está tão ligado, a coisa é tão integrada. E a minha venda, ela também é tão estratégica, e ela é estratégica porque eu conheço muito bem o cliente, eu sei o que o médio, o pequeno e o micro querem, eu sei o que o grande quer. Em 10 minutos de conversa, eu consigo identificar qual é o caminho, o que é importante para aquele decisor que está ali comigo. Por que eu sei isso? Porque eu estudo. Eu estudo. Eu faço 1000 formações, certo? Eu estou sempre estudando. E estudo as mais variadas coisas, certo? Só que o meu olhar é sempre para, ok, como é que eu levo isto para o meu público? Percebe? E não é buscando, agora eu vou atender outro nicho. Não, é isto, como é que eu levo isto e isso gera um grande resultado para o meu público. Essa é a grande vantagem de você ter um nicho definido,
e entender perfeitamente a sua persona, o seu cliente ideal. Isso é fácil de fazer? Não. Definir o nicho é. Porque aí você, né, a gente tem todo um método para isso, você vai na sua história, enfim, né, você vai trazer e vai conseguir fazer uma análise. Agora, aprofundar no conhecimento do seu público já é, né? Não é, geralmente a gente não consegue fazer isso sozinho. E eu sei, porque eu lá atrás não consegui fazer isso sozinho, certo? A gente precisa de ajuda, porque tem método para isso. E é exatamente por isso que nesta turma da formação Master Analista Comportamental, que encerra hoje, as inscrições encerram hoje, com 33% de desconto. Vocês vão ter uma mentoria comigo, certo? De 4 encontros comigo e com a Elisângela, aonde você vai definir quem é seu público. Você vai aprofundar a ideia é que no final da mentoria você tenha definido quem é seu público. Você tenha entendido claramente quais são as dores, os desejos, as necessidades. Tenha montado a sua estratégia de vendas alinhada a isso, certo? E use todos os acessos, todas as ferramentas que você tem dentro do mapeamento para atender este público que você definiu. Você vai sair dessa mentoria com uma matriz de conteúdo focada no seu público, claro, nas dores, né? Para você fazer lives, para você fazer postagem nas suas mídias sociais. Você aprende a fazer lives e lives de vendas. Você vai aprender a estruturar, a trabalhar as suas mídias sociais com foco em vendas. Então, na verdade, o grande convite, né, para a formação Master Analista Comportamental é exatamente essa. Você tem vários serviços com o mapeamento. Você aprende, tem eles prontos dentro da formação, mas não é só isso. Você também vai aprender a vender do jeito certo, com consistência, alinhado com o que você também deseja, com o modelo de negócio, com as suas metas de negócio, ok? Mas esse é um bônus mega especial, eu nunca dei, eu nunca fiz e acho que vai ser a última vez, porque ele me exige muito mesmo, ele me exige 4 encontros. E pelo valor da formação, né? O valor, eu cobraria isso somente por esta mentoria, certo? Porque você vai ter junto com você 2 experts, né? Uma expert que sou eu em mapeamento comportamental, né? Em definição do nicho, e uma expert em marketing, te dando a mão e te ajudando nessa caminhada, né? Da definição do seu público, do conhecimento das dores, dos desejos e de todo o plano de ação que você vai sair, né? Tendo feito para você realmente alavancar, ok? Mas vamos lá, as inscrições encerram hoje, certo? Amanhã nós já estamos começando o nosso grupo exclusivo. A formação está com 33% de desconto, certo? Mas elas encerram hoje às 23h59. Depois disso, você vai pagar valor cheio e a formação não fica aberta, certo? A gente abre ela de tempos em tempos. Então, se você deseja realmente alavancar seu negócio, ter um grande serviço de entrada, poder definir seu nicho, suas redes sociais, suas estratégias de vendas, a hora é agora. Todas as informações sobre a formação estão no link da bio, aqui no Insta, no Face. Vem pro Insta, tá aqui na bio. Qualquer coisa me chama no privado também, certo? Mas lembrando, finaliza hoje, as inscrições acabam hoje às 23h59. E saiba que quanto mais tempo você demora para decidir, certo? A dar um passo importante para a alavancagem do seu negócio, mais tempo você demora para ter retorno. E este é o grande momento do mapeamento comportamental. Combinado? Ok? Estou esperando vocês, então, do lado de cá. Quem aí já está no grupo VIP, né? Eu vou abrir o grupo daqui um pouco para a gente poder conversar, você poder tirar as últimas dúvidas que você possa ter aí, né? Sobre tudo que você tem na formação.
Ele realmente é um pacote completo, inovador, que além de ter vários serviços, você aprende a fazer mapeamento, você aprende a fazer workshop, né? Você aprende e tem muitas coisas prontas. Você ainda aprende a vender, você aprende a definir seu nicho, conhecer seu cliente, né? A se posicionar de forma diferenciada, aprende estratégias de vendas mais consistente em cima do nicho que você já definiu e que está alinhado com os seus valores, com os seus objetivos, com o que você deseja da sua carreira e do seu negócio. Ok? Fica aqui meu convite, lembrando, as inscrições encerram hoje, às 23h59. Hoje é o último dia para você realmente poder ir para outro patamar, tendo o meu acompanhamento, a minha orientação por 90 dias. Combinado? Deixa eu finalizar aqui, porque senão vai cair a nossa live. Um grande abraço, um ótimo dia e te espero do lado de cá, para que você realmente finalize este ano já vendendo, já alavancando, para que o ano que vem você possa alavancar ainda mais. Um grande abraço, um ótimo dia e te espero do lado de cá. Tchau!